E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo. Um vídeo, pessoal, sobre um assunto meio antigo, mas que estou trazendo agora. Porque o canal Chaotic Rude, que é um youtuber estrangeiro de Chaotic, talvez o maior em número de inscritos do mundo, ele fez uma série de vídeos, no caso algumas lives, entrevistando o Brian Gannon, criador de Chaotic e detentor dos direitos atuais atualmente. E aí os membros do canal mandavam perguntas e o Brian Gannon respondia essas perguntas. Claro que se perguntaram quando o jogo vai voltar, ele não comentou. Foi antes de julho do ano passado. E aí em julho haveria um grande anúncio sobre a volta do Chaotic e o anúncio não aconteceu. Mas algumas perguntas são interessantes, algumas são perguntas mais técnicas sobre desenvolvimento do jogo, outras são perguntas relativas à lore, à história do desenho e do card game também. Então eu fiz aqui um apanhado de algumas questões de diversas dessas lives e estou trazendo aqui para vocês. Pode ser interessante. Primeira pergunta: por que o Najarin parece ser imortal? As criaturas de Chaotic envelhecem? A resposta dele foi: bem, Najarin é um mestre de feitiços e um tipo de professor, se quiser chamar assim. Então a ideia é que se ele que qualquer problema grande demais para ser resolvido, ele poderia resolver, no caso, se não dar a resposta, dar o caminho. E segundo ele, as criaturas de Chaotic não envelhecem. Então, a questão do Najarin ser imortal, a questão de mestre de feitiços, então ele usaria talvez feitiços para não envelhecer, no caso, não morrer, e, segundo ele, criaturas, no caso, os personagens de Chaotic não envelhecem. Próxima pergunta: o que realmente causou o que fez com que os gigantes de Gigantempópolis desaparecessem? E, no caso da questão ser respondida, ele tem ainda outra. Entre a Uni, The Blight, um gigante de Gigantempópolis, e o Mar com Gigantrooper, qual seria a classificação, do mais fraco até o mais forte? Sabemos que os gigantes de Gigantempópolis, ou houve algum tribo ou algum povo antigo. Gigantempópolis é uma cidade imensa que apareceu no desenho e tem duas cartas dela no jogo. E aí é uma civilização de gigantes que não existe mais. Até o texto das cartas diz que sumiram, apesar de serem enormes e talvez poderosos. Segundo o criador, ele não se lembra o que fez com que os gigantes desaparecessem. E aí preferiu não responder. E sobre a resposta do ranking de qual criatura seria mais fraca até a mais forte entre essas opções, ele disse que tem as quatro áreas de poder, que acredito que seria coragem, poder, sabedoria e velocidade. E quanto mais você tem poder físico em uma, então seria talvez poder, enquanto que a sabedoria seria limitada, talvez velocidade também. Então, é meio complicado responder, ele meio que fez uma resposta meio evasiva nesse quesito. Então não chegou a dar uma resposta correta também de qual seria mais forte ou mais fraco. Outra pergunta que foi feita: os Codemasters sabem o que a Cótica é? Bom, no desenho e no card game também existe a Cótica, que é essa fonte de poder misteriosa, que todas as tribos estão atrás, que foi dito que os Mahilliams estavam com ela, atrás das Minas Profundas, mas isso também não se mostrou ser verdade, e os Codemasters, que sabem de tudo de Chaotic, que tem diversos segredos das tribos. Eles sabem o que é a Cótica? Segundo o criador de Chaotic, com certeza. Com certeza eles sabem o que é. Se eles têm, eu acho difícil, mas eles sabem o que é sim. Outra pergunta que foi feita: a carta do Blugon menciona criaturas misteriosas que habitam as Glacier Plains, as geleiras. E é uma nova tribo que ainda não foi descoberta por outras criaturas ou jogadores. Sabemos que a carta original do Blugon, lá de Dawn of Perrin, menciona os The Frozen, os gelados, os congelados, que são criaturas misteriosas que habitam as geleiras. Então, basicamente, o que ele colocou na pergunta. E aí, a outra carta do Blugon, que é a versão Minion que saiu bem depois, mostra o Blugon protegendo alguma criatura que parece ser feita de gelo ou algum espectro azul. E aí, seria esse os The Frozen? Seria uma tribo realmente pouco conhecida por criaturas ou jogadores? Segundo Brian Gannon, apenas sim. Com certeza é uma nova tribo que ainda não foi descoberta por outras criaturas ou jogadores. Muito provavelmente, talvez um Codemaster,
teria acesso a eles, porque os Codemasters sabem de tudo, ou quase tudo sobre Chaotic. E aí então, ah, poderia ser isso mesmo. São uma tribo que talvez ou esteja escondida, ou talvez aprisionada, do mesmo jeito que os Mahiriams. Mas provavelmente estão escondidos em uma região bem inabitável. Poucas criaturas vivem nas geleiras ou conseguem ter acesso lá. Os Mahiriams afetaram as geleiras, mas talvez não conseguiram encontrá-los. E talvez com o derretimento das geleiras que o Tongue of Toborn conseguiu segurar, seria uma boa brecha, uma boa deixa para eles aparecerem e tentarem resolver essa situação. Mas só se o desenho e o jogo voltarem para isso acontecer. Outra pergunta. Ah, existe alguma chance de haver uma tribo baseada em criaturas celestes ou em uma ilha flutuante? Uma pergunta que foi feita. Segundo ele, não exatamente. Talvez ele não tenha pensado nisso. A ideia de uma tribo de criaturas aladas, uma ilha no céu ou alguma coisa do tipo, ia ser interessante, já que foi mostrado que existe na superfície de Perim, e foi mostrado que tem abaixo, no submundo e a tribo Dainion, poderia ser interessante algumas criaturas aladas no céu. Poderia ser legal para o elemento ar também, que é um elemento bem menos interessante do que o elemento água e até elemento fogo em Chaotic. Então, seria uma ideia, mas acho que eles não pensaram nisso. Outra pergunta. A pessoa disse que sempre amou o Najarin, especialmente amou os episódios do Najarin e Afjack. O Afjack vai retornar depois de ter se perdido em Dranak's Threshold? Assim, isso acontece na terceira temporada, quando vai para o passado de Perim, ainda na Vila Kiro, e aí é conhecido o Afjack, que é um discípulo do Najarin, que tentava segui-lo e aí acabou descobrindo o segredo de Dranak's Threshold, que é um portal para o passado. E acabou que ele acessou Dranak's e foi enviado ou para o passado ou para o futuro, mas sumiu. E aí não conseguiu voltar e acaba sendo uma grande tristeza para o Najarin. E aí a pergunta foi se ele vai retornar. A resposta do criador foi que há uma abertura para que isso aconteça. Então existe uma possibilidade de ele voltar. Se isso vai ser mostrado mais para frente, no caso, se tudo voltar e acontecer, é possível. Outra pergunta que foi feita: qual é exatamente o vínculo secreto chocante da Tacnon com a Intress? Isso se refere ao texto da Tacnon, no caso a primeira versão dela, que diz: a Tacnon desenterrou um vínculo secreto chocante com a sua arqui-inimiga Intress, que ela sabiamente guardou do Chaos. Então, provavelmente, essas duas têm alguma ligação. Não sei se elas seriam irmãs, se seriam parentes, se seriam amigas em oculto, se elas seriam mais do que amigas em oculto. E aí, então, qual é esse segredo? Foi perguntado para o Brian Gannon e ele disse: eu não posso te contar ainda, mas vai haver um episódio inteiro para isso. Então, está nos planos que isso venha à tona e pode ser interessante. Já houve um episódio das duas gêmeas, a Ivena e Nivena, que são de tribos opostas e inimigas, e são irmãs gêmeas. Então, o que será que haveria entre Tacnon e Intress? Qual você acha que é a carta mais OP no jogo? Eu amaria saber. Essa foi a pergunta, e aí existe um diálogo então entre o Brian Gannon, que é o BG, e o R, eu penso que é o Rude, o youtuber que gerou isso. Ele falou que existe uma versão do Lord Van Blood que é bem forte e que deveria entrar no jogo bem depois. Aí o Rudy falou que deveria colocar esse número 2, mas ela é meio forte. E aí o Brian Gannon perguntou: para você qual é a número 1? E aí o Rudy falou que acha que é o Zamu, se você se lembra. A habilidade dele diz que quando ele está engajado, o outro jogador não pode jogar habilidades ou Mildics. E aí o Brian Gannon falou: eu tenho que concordar com você. Eu esqueci dessa carta. E ela é muito forte. Eu sei porque nós criamos a carta, mas isso é uma história diferente. Então até ele concorda que Zamu é uma carta absurdamente forte, não é saudável para o jogo, no Recode ela está banida e sempre estará. O efeito dela realmente é isso mesmo. Quando ela está engajada, o jogador ou do oponente não pode jogar, nem Mildics e nem habilidades de criatura. Outra pergunta. Primeiro ele agradeceu pelo que fez na comunidade. E aí ele perguntou, tem uma questão sobre os Mahilliams, no arco da invasão Mahilliam. Quando jogamos o card game, jogamos com muitas cartas com o nome Azaya.
Se eu me lembro bem, não temos muitas informações sobre a Azaya. É uma organização secreta dos Mahilliams. Existem algumas cartas, por exemplo, a Azaya Mind Probe, a Azaya Mind Scrying Chamber, algumas cartas no TCG que realmente se referem a Azaya. Segundo o Brian Gannon, o que seria isso? É meio que uma convenção de nome que o Martin, que acredito que é um desenvolvedor das cartas, colocou. E aí, isso na verdade tem o fato de que originalmente os Mahilliams eram chamados de Deep, de profundos, ou The Frozen. Então, The Frozen seria o nome original dos Mahilliams, ou pelo menos no conceito. Então seria mais ou menos isso. A Zaya, na verdade, se refere muito a um grupo dos chefes Mahilliams, já que é uma carta também que se está bem associada com essas cartas dos chefes. E é isso. Essas foram algumas perguntas que foram respondidas pelo Brian Gannon. Algumas questões mais técnicas. Ele respondeu um textão, algumas perguntas da lore do jogo ou das cartas. Ele só se evasiu, deu algumas respostas bem curtas, mas enfim, tem algumas outras perguntas aqui que eu separei. Se vocês gostarem, eu trago em outro vídeo. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.